Olá, povo de Deus! Olá, Bragança Paulista, os nossos telespectadores do nosso programa. E aí, pastor? Olha, o assunto estava tão bom que nós resolvemos aqui, dar continuidade. Não é bom que você, membro, saia da sua igreja. E voltando aqui para a nossa pergunta, pastor Almeida estará aqui conosco, pastor Ricardo Rossi. Olha, eu sei que Deus, Ele vai te abençoar onde você está. Não é verdade, pastor Almeida? Vamos continuando aqui no nosso debate aqui. Olha, tem pessoas que saem sem prestar conta para o pastor, ou não é uma contabilidade assim, não, mas é espiritualmente, sim ou não, pastor? E aí, pastor? A paz do Senhor a todos. Tanto é que a continuidade do programa, que as vestes são as mesmas. Maravilha! Essa questão, como a gente já citou aqui, ela é fundamental para a continuidade da igreja. Se cada membro entender qual é o seu valor e o seu lugar e fincar estacas, não tenha dúvida que o prosperar espiritualmente virá muito mais cedo. Eu estava contando uma experiência para o pastor Ricardo Rossi. Quando a gente começou a igreja em São Paulo, uma irmã me chamou a atenção que ela chegava na igreja muito alegre, saltitando, feliz da vida. E no terceiro dia de culto, o Espírito Santo falou comigo, dizendo, você vai falar com aquela irmã o que eu estou te mostrando. O que é, Senhor? O pastor dela está chorando com falta dela, porque ela é o braço direito dele lá. Existem algumas igrejas pequenas que o mínimo é o máximo. Faz falta. E faz uma falta tremenda. Quando você sai de uma igreja que tem 1000, não vai fazer uma diferença, apesar de sair fora do lugar adequado, onde foi plantado. A semente, quando é plantada, é porque ela é para nascer ali. E o Espírito de Deus falou para mim, fala para ela que ela tem que voltar lá, porque o pastor dela está necessitando dela. E eu cheguei e disse para ela, irmã, você tem que voltar para o seu pastor, porque você é o braço direito dele lá, e ele está sentindo a sua falta, ele está chorando por sua causa. E aquela mulher começou em prantos a derramar lágrimas e disse o seguinte, porque eu convidei ele para fazer um culto na minha casa, e como a minha casa é pequena, ele foi fazer o culto na casa de uma outra irmã, que a casa dela é maior. E por isso eu saí da igreja. Quer dizer, aquela irmã ficou chateada e ao invés de ir conversar com a sua autoridade espiritual, achou melhor abandonar. E olha o que Deus está dizendo, volta. Quantas pessoas precisam ouvir esta voz? Volta. Olha, volta para o seu pastor, volta para a sua igreja, porque aonde você está não vai ser bênção para a sua vida. Olha, é o recado de Deus para você. Eu tenho também um exemplo, na semana passada, chegaram a mim pessoas, um casal, e eu vi que ele era muito prestativo. Ele não é membro da igreja, Tabernáculo de Jesus ainda não, entendeu? Mas ele chegou para falar para mim que tinha saído da igreja, porque o pastor brigou com ele, o pastor não entendeu, a visão dele, não que o pastor não tinha, mas na visão do trabalho, porque ele pintou a igreja, ele não era dizimista, ele pintou a igreja, ele estava reformando o púlpito da igreja, e o pastor chegou para fazer o culto, não, para com tudo aí, e falou, poxa pastor, eu estou fazendo um trabalho aqui, e o senhor está mandando eu parar, e eu não tenho tempo, eu venho à noite na igreja trabalhar isso mais. E ele discordaram lá. Ele chegou para mim, eu falei, você já foi conversar com ele? Você já foi pedir a bênção dele? Por que você está saindo? Olha, volta lá, conversa com ele. Se for da vontade de Deus, diante de Deus, estou falando para vocês aqui, pastores. Se for da vontade de Deus, que você venha para o nosso ministério, amém, glória a Deus. Se fosse outro, já tinha amarrado vocês aqui no pé da cadeira, porque, poxa vida, o meu reino vai ganhar. E não é bem assim, não é verdade, pastor Ricardo Rossi? Hoje as pessoas se sentem no direito de, quando se chateiam por quaisquer que sejam os motivos, em tomar a decisão
que lhe convém, que parece mais fácil. É muito mais fácil você desistir de algo do que você insistir em algo. As pessoas têm por costume desistir. E a Bíblia nos ensina a todo instante que alguns homens de Deus até pensaram em desistir. Passaram por alguns momentos da vida que precisaram ser, não é, discipulados, precisaram ser retrabalhados, mas depois, entendendo a vontade de Deus, mudaram. E é isso que nós estamos falando. Você que saiu, você que por algum motivo se chateou com o pastor, estávamos até falando aqui nos bastidores, que tem pessoas que saem da igreja porque as pessoas acabam se chateando com algo, pelo que o pastor fez ou falou, ou até mesmo que deixou de dizer ou fazer, mas nem sabe. Foram embora, de repente o pastor encontra na rua, tudo bem, está sumido? Estou sumido. O senhor nem me procurou. O senhor não me ligou. O senhor nem me ligou. Mas, irmã, eu não estou sabendo. O que aconteceu? Mas eu acho que eu não sou importante para o senhor, veja. E não é assim. Veja, o inimigo ele trabalha nas fraquezas. O inimigo ele age desta maneira. Então, nós temos que mudar este conceito, não é? Nós temos que ter raiz aonde Deus nos colocou. Nós temos que ter e viver o princípio da autoridade que Deus assim, não é, colocou, que Deus assim preparou para nós. Para quê? Para que haja crescimento, para que haja o fortalecimento da Igreja de Cristo Jesus. Olha, não saia daí não, em nome de Jesus. Será que nesse intervalo você pode ligar para o seu pastor? Pastor, eu estou voltando para casa, fica aí, daqui a pouquinho a gente volta, já já. Amém. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Olha, voltamos, é rápido, tá vendo? É rápido. Pastor Almeida, pastor está aqui conosco, e na verdade esse sai da igreja, né, tem pessoas muito machucadas, porque também não estão sendo pastoreadas, pastor Almeida. E aí, pastor? Eu gostaria de na continuidade do programa, falar de uma outra questão, que é o ser pastoreado pela internet ou pela televisão. Misericórdia, né? O que não é bíblico. Tem ceia pela televisão, Exato, pastor? tem. Pessoas ceando via internet, pessoas ceando... Eu já vi gente ceando pela fé. YouTube. Sem a representação dos elementos ordenados por Jesus. Sem o pão físico e sem o cálice. Em memória mesmo, isso aí. Exatamente. Quer dizer, isso não existe. A pessoa não pode entender, eu sou pastoreado pela internet. Então, o que existe hoje é um espírito individualista, e este é o espírito que rodeia o mundo de tal forma, a grande questão familiar, a grande questão de membros estarem com uma cultura de se eu não parar aqui, eu vou ali, alguém me quer, mas, na verdade, o que existe são feridas na alma que precisam ser curadas. E estas feridas não podem ser curadas sem o líder espiritual, espiritual. A Bíblia é muito clara. A Bíblia é: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui caberia uma explicação no texto, mas nós não temos tempo para isso. Mas, na verdade, o que é que está acontecendo? É que quando eu discordo do meu pastor, ao invés de eu chegar a um denominador comum e chegar ao ponto de reconhecer que, mesmo tendo a minha razão, eu estou submisso. E quando eu não entendo que, mesmo tendo razão,
eu estou submisso e eu vou para um outro lugar, eu não deixei de ter o meu líder espiritual aqui. Então, eu estou debaixo de uma outra autoridade não constituída por Deus. E este é o grande problema. E as pessoas acham que saindo daqui e indo para lá, está tudo certo. Vai resolver. Ora, aonde é que fica então a palavra de Deus? Nós vamos deixar o nosso foco bíblico, o nosso norte bíblico, para começarmos a nos dirigir pelo desejo do nosso coração? Enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa. Quem o conhece? Só Deus conhece o coração do homem. Então, o que precisa acontecer? Cada um que está plantado fora do terreno, é necessário voltar e se consertar. Depois do conserto, se quiser sair com a autoridade do seu líder espiritual, amém, vai ser abençoado. Pessoas que levam problemas daqui para lá e começam a dar dor de cabeça lá, e de repente, ao serem confrontados, diz, não, para mim não me serve, vai para outro lugar. Este é o grande problema de rodízio de membros de igreja, não apenas em Bragança, mas aqui, mas em todo o reino de Deus. Olha, tá bom, olha, não é um programa repetido não, esse aqui é um novo programa, porque nós voltamos à segunda parte retomando, olha, esse tema. Não é bom que você deixe a sua congregação. Daqui a pouco a gente volta, como isso que o pastor Almeida estava falando, olha, de laço não quebrado, entendeu? Autoridade que não foi desligada, não foi rompida ainda com o pastor Ricardo Rossi. Já voltamos. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Voltamos à nossa programação. Está bom demais essa programação hoje, hein? Pastor Ricardo Rossi, nós estávamos nos bastidores aqui, o negócio pega fogo aqui, né? É para falar, é para falar aqui, né? Olha, tem ovelha rebelde? O pastor pode usar o cajado dele como pastor para dar uma varada ou uma quebra-perna da ovelha? Sim ou não, pastor Ricardo Rossi? Posso responder a sua pergunta em forma de parábola? Claro. No aprisco existiam várias ovelhas, e tinha uma ovelha que estava sempre dando trabalho. O pastor falava, ela não obedecia, não ouvia, era rebelde. Certa vez ele foi até a ovelha, foi com a varinha ali, quebrou as 4 patinhas. Aí você vem e fala, puxa, que pastor malvado. Veja, no período que ela ficou enferma ali no tratamento, ele quebrou as 4 patinhas, depois fez as talas, amarrou direitinho. E todo dia de manhã, quando ele abria o aprisco, que eles saíam ali para sair, tomar aquele sol gostoso, aquela ovelha que não podia, ele vinha e pegava no colo. E saía com ela no colo, no banho de sol, dava alimento, tudo. E com o passar do tempo, 2, 3, 4 meses, aquela ovelhinha melhorou. E certo dia, a ovelha já boa, longe das talas e tudo, já podendo caminhar, quando ele abriu ali para o banho de sol, para as ovelhinhas sair, ficar gostoso, aquela ovelhinha ficou olhando para ele, esperando algo, né? Aí o que ele fez? Ele pegou e chamou ela para fora. E aonde o pastor ia, a ovelha ia atrás. O que eu trago de ensinamento? Aquela ovelha rebelde, durante aquele tempo de enfermidade, ficou no colo do pastor. E ali o pastor dava amor, dava carinho, o pastor começou a cuidar daquela ovelha. Aquela ovelha percebeu e conheceu o amor que o pastor tinha por ela. E foi tão grande que quando ela ficou boa, que o pastor falou, agora você pode caminhar, ela não quis mais sair do lado do pastor. Por quê? Porque ela aprendeu a conhecer melhor o pastor. Muitos membros hoje não conhecem profundamente o seu pastor e acabam falando o que querem, acabam julgando antecipadamente. O que eu aprendo? Ande mais do lado do seu pastor, fique do lado do seu pastor, ouça o seu pastor, chore com o seu pastor, abra o seu coração com o seu pastor, que você conhecendo, você vai ver que talvez ele não seja essa pessoa tão fria, tão despreocupada, que assim você pensa que é com você.
Pegando o gancho do pastor Ricardo Rossi aqui, pastor Almeida, tem ovelha que não pode andar sozinha, não tem condição de andar sozinha. E uma pergunta do nosso telespectador, pastor Fabiano, né? E por quê? Tem como parar, estancar toda essa vazão de pessoas de várias denominações, não só da minha, já aconteceu na minha, acontece no pastor Ricardo Rossi, pastor Almeida, passou por vários exemplos aí. E aí, pastor Almeida, pode ou não pode? Tem como ou não tem como parar essa sangria no reino espiritual? No reino espiritual isso não existe, né? No reino terreno. Essa permuta, né, não existe. O Papai do Céu planta cada semente no terreno que ele bem entender. Então eu entendo igrejas como terrenos de Deus, onde o Espírito Santo planta sementes para produzir a 30, 60 e a 100. O que precisa acontecer, na verdade, é que pastores precisam ter ética. E quando alguém chega, por exemplo, na minha igreja, a primeira coisa, de onde você está vindo, irmão? Há quanto tempo o senhor conhece a Jesus, a senhora conhece a Cristo? Você já tem ministério? Está congregando em algum lugar? Estou, não estou, vim de tal igreja, seu pastor sabe que você está aqui? Você tem uma carta de representação ou de recomendação para entregar a qualquer um que recebê-la ou recebê-lo como membro do corpo de Cristo em determinado lugar? O que existe hoje? Eu, como pastor, vejo a coisa da seguinte forma. Se tem alguém doente em uma família, e esta família é de igreja A tem como pastor da igreja A. Esta pessoa, por entender que alguém tem poder de cura, que missionário A, que missionário B, tem um poder especial para a cura e para a libertação, manda chamar esta pessoa. A Bíblia concorda com isso? Deus concorda com isso? Então, muitas vezes eu sou censurado porque alguém diz, pastor, fulano de tal está doente, eu conheci, o senhor pode ir lá orar? A primeira pergunta, tem pastor? Tem, é membro de tal igreja. Então é ele que é o responsável espiritual por ir lá, estender as mãos e orar pela pessoa. Mas se o pastor ele não tem hábito de orar na casa, tem porque já chegaram para mim, já falaram isso aí, pastor. Um pastor nunca vem me visitar. Okay. Eu já liguei várias vezes. E aí, pastor? Ok. A responsabilidade da ovelha é do pastor. E quando Tiago fala a respeito de doentes, chame. Se eu sou chamado e não vou atender a minha ovelha, aí eu vou ter que buscar pasto em outro lugar. Mas tem vezes que o pastor nem sabe. Essa é uma questão, não é? Tenta avisar ou pensou que avisou. Gente, esta é uma questão muito complexa. Essa é uma questão que vai, inclusive, fazer nascer cabelo aqui, na minha cabeça e na cabeça do pastor Ricardo. Mas eu quero abordar aqui a seguinte questão. A fidelidade da ovelha aos princípios de liderança. Veja bem, o Salmo 23 é o Salmo do pastoreio. Davi está escrevendo, dizendo, o Senhor é o meu pastor. Ele não está vivendo em momentos de glória, não. Ele está vivendo um momento de guerra horrível, mas ele para dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lá embaixo, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Pastor não tem apenas cajado. É a vara. Pastor tem vara. Então vamos aí verificar a questão do cajado e a questão da vara. Primeiro, cajado é autoridade. O cajado está dizendo que ali tem um pastor. Não apenas um pastor, mas um pastor eleito. Um pastor que está ali, não porque se fez pastor ou porque apenas recebeu uma unção de pastor, mas alguém que está debaixo da autoridade de Deus. E por isso, exatamente pelo fato de ter o cajado e de estar escolhido pela vontade de Deus, ele tem a vara da correção.
E a vara da correção não é outra senão a palavra de Deus, não é? Admoestai-vos uns aos outros, principalmente quando vedes que está chegando aquele dia. A pergunta que nos foi feita aqui é como parar isso. Eu acho que não dá para parar 100%, mas dá para reparar, dá para evitar algumas brechas, algumas lacunas horríveis. E uma outra questão interessante, Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, amados, esse rodízio, será que gera algum perigo? Impedindo alguém, até porque a questão desses rodízios é a falta de submissão espiritual. O que nós precisamos entender é que a autoridade espiritual é quem define a minha vida espiritual. A minha vida espiritual é definida a partir do meu líder espiritual. Olha, se eu não entender isso, eu não entendi nada na questão da vida espiritual. É verdade. Como o pastor Almeida está falando sobre espiritual, esse caso, pastor, nós vamos parar isso se uma ovelha da minha igreja, estou dando um exemplo, uma ovelha da minha igreja chegar na igreja do senhor. O que o senhor tem que fazer? Primeira coisa, eu vou perguntar, você é de alguma igreja? Tem pastor constituído sobre a sua vida? Que é o que eu faço. Eu aprendi a ter ética, segundo aquilo que a Bíblia me ensina. E a pessoa vem no culto, ouve o culto, se pedir oração no final, mas eu pergunto, você é de alguma denominação? Você é de algum lugar? Tem pastor? É, pastor, assim, assim, assim. Se a pessoa abre o coração e diz que tem pastor e está chateada, o meu conselho é, vai até o teu pastor, já conversou com ele? Já falou com ele? Talvez ele nem saiba, ou se ele sabe, senta com ele, só você e ele. Abre o teu coração, tenha uma conversa franca, porque ele é a autoridade constituída por Deus sobre a tua vida. Eu digo isso a você que é fiel há 13 anos com o programa com o pastor Ricardo Rossi. Eu digo isso a você com toda a sinceridade do mundo. Eu jamais pesquei em aquário. E sempre ensino para que não façam isso. Se tem alguma pessoa aqui magoada dizendo que vai congregar, eu digo, olha, veja bem, converse com o seu pastor, volta com cabeça fria lá para a sua igreja, tenha uma conversa franca e aberta com o seu pastor. Eu procuro orientar a ovelha como se fosse alguém orientando a ovelha que pertence ao meu rebanho, ali que Deus me constituiu, e é aquilo que eu gostaria que fizessem. Mas não está acontecendo isso, infelizmente. Vai aqui um desabafo, né? Igreja hoje, muitas igrejas estão sendo formadas, não é? Por membros que ocupam cargos hoje em uma igreja, na sua igreja, e vão em busca de um ministério, de um cargo. Vamos nós aqui, já aprendemos tudo, já sabemos fazer ceia. E eu sempre digo uma coisa, vocês podem sair e levar tudo, só não levam uma coisa, a unção. Olha, então você que está nos assistindo, você que não é pastor, e você que é pastor também, isso daqui é para você, querido. Na verdade, nós temos que ter uma posição, temos que ter ética pastoral entre nós. Muitas das vezes você aceita, você está até dando lugar ao diabo, entendeu? Porque da mesma forma que ele saiu da minha igreja, saiu da igreja do irmão, do seu vizinho, entendeu? Ele também vai quebrar a sua igreja, entendeu? Porque o inimigo, esse é um espírito maligno, isso é um espírito demoníaco na nossa cidade, entendeu? Isso é um espírito para que realmente a igreja, o corpo de Cristo, não possa crescer, querida. Exato. Em nome de Jesus, olha, entenda o que Deus tem na tua vida, não seja uma ovelha rebelde, não seja um crente, na verdade, só, não, vou para a igreja domingo e colocar a plaquinha de crente, meu paletó. Não. É verdade ou não é, o pastor Almeida? Eu estava aqui ouvindo as colocações do pastor Ricardo Rossi e me ocorreu o seguinte: o que é que determina que uma igreja é verdadeira? Que ela está debaixo da unção de Deus? É exatamente o chamado ministerial de tal pastor. O que determina se uma igreja está dentro do projeto de Deus é a pessoa escolhida, chamada, vocacionada e enviada por Deus. Agora, quantas igrejas, na verdade, existem
que estão neste princípio. Porque hoje criou-se, infelizmente, não é? E ontem eu ouvi até uma reclamação um tanto contundente quanto a essa questão, e alguém diz o seguinte: é melhor haver igrejas do que bares. É bom tomar cuidado com esta frase. Muito bom, porque existe muita gente sem unção, sem autoridade, não é? E me perdoe a colocação, talvez ungido com óleo de mamona, ou pela própria mãe, e que não tem a unção de Deus, e que não tem qualidade, neófito. Pastor, e não tem nem teologia, não tem do básico do básico. Não tem conhecimento algum. E por favor, eu sei que existem homens de Deus simples, que aprendeu a ler na Bíblia, e a estes eu honro, e a estes eu me curvo. Tira o chapéu. Porque eu sei que são homens e mulheres que estão fundamentados na rocha. O que nós precisamos hoje é que nós, pastores, principalmente, nos unamos e comecemos um projeto para esta cidade. Aleluia. Para darmos continuidade à igreja de Deus. Eu creio que isso é de Deus. Fundamental. Entendeu? Isso é de Deus. Olha, nosso programa chegou ao final. É maravilhoso. Não saia da sua igreja, né? Resolva, né? Olha só, já acabou o programa. Quantas vezes você ligou para o seu pastor? Pastor, você está tudo bem, pastor? Pastor, como que você está a sua vida? O senhor está tudo bem? O senhor precisa de alguma coisa, pastor? Faça isso. A nossa vida vai mudar. O reino vai crescer. Olha, pastor Almeida, muito obrigado pela sua presença aqui. Manda um beijão para o pessoal, para a igreja. Querido, volta correndo para a tua igreja, porque o teu pastor precisa de você. Você deixou de entregar o seu dízimo lá e está pesando, isso é vital. A paz do Senhor a todos, Deus te abençoe. Pastor Ricardo, nosso companheiro amigo. Eu não tenho vergonha de falar, digo. Eu choro muito, ainda choro muito. A pastora Rosa sempre diz para mim: você abre muito o seu coração, por isso que você sempre quebra a cara. Mas eu não consigo mudar nesse sentido. Porque o senhor é verdadeiro. Eu sou verdadeiro e o coração do pastor tem que estar aberto. E eu amo. Amo a cada um de vocês que porventura estão me assistindo e saíram também. Como o pastor disse, você faz falta. Sem ser hipócrita, o seu dízimo faz falta também, né? Para sustento dessa obra. Então eu espero, as portas estão abertas. Pode voltar que eu vou te receber, como a parábola do filho pródigo. Tá aí, acabou o nosso programa. Um beijo no coração de todos. Um beijo à Igreja Tabernáculo de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.